quem não sabe, o podcast ele é um programa apenas em áudio, né? Antes é uma tecnologia mais nova que o YouTube, né? O YouTube era mais vídeo, você ficava preso ali na tela o tempo inteiro. Hoje não, você pode estar fazendo qualquer coisa da vida, você põe um podcast para ouvir e daí você vai realmente aprender alguma coisa muito interessante ali. E falar rapidamente de engenharia científica agora nesse começo, tá? Engenharia científica nasceu em 2018 e a gente tem... Eu vou compartilhar minha tela já. E a gente tem aí... Estamos chegando na marca dos 40 episódios, né? 40 programas, quase 12 mil podcasts ouvidos. E aqui tem alguns temas do que eu falo no podcast. A gente já fez podcast com a professora Ercília, já fizemos com um deputado federal. Então, assim, nada é impossível agora mais, né? Depois que você começa alguma coisa, vai atrás, se dedica, é isso que acontece, o resultado é mais ou menos esse. É o que eu vou falar um pouco aqui nessa palestra do perfil do profissional moderno. Se vocês quiserem falar comigo durante a apresentação, eu vou agradecer muito, tá? Eu não quero que seja aquela palestra meio tradicional, assim, sabe? Onde só o palestrante fala. Eu quero realmente respostas aqui do que eu vou falar e perguntas também, tá? Pode interromper, fica bem à vontade. O que eu vou falar na minha palestra é o seguinte, o perfil do profissional moderno. Vou falar um pouco da atuação do engenheiro civil hoje em dia. A gente tem alunos aqui só de engenharia civil ou temos outros alunos de outros cursos? Quem que está aqui de aluno que é de outro curso, além de engenharia civil? Tem alguém? Ou não? Não, ninguém se manifestou, não tem. Eu não estou vendo o chat. Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos te ouvindo. Tá, então a gente só tem aluno de engenharia civil aqui, é isso? Eu posso focar no engenharia civil. Não preciso falar de outros cursos de arquitetura, nem nada, nem elétrica, nem nada, né? Murilo, via de regra, o público principal, eu diria para você que em torno de 90% é civil, tá? Tá. Pode até ser que tenha outros de... A Sandra não vai... A Sandra diz que é arquiteta, mas ela está estudando engenharia civil, ela quer dizer que é arquiteta. Legal. Então, é assim... Mas deve ter gente da arquitetura, da elétrica, ou até mesmo de outras instituições, de outras engenharias, tá bom? Tá Fica à bom. vontade. Tá bom. Então, se vocês quiserem responder no microfone, eu também agradeço, tá? Para eu ouvir a voz de vocês. É maravilhosa aqui, ó. Então, vamos lá. Vou focar também na engenharia, falar um pouco de arquitetura. Então, é o seguinte. A primeira coisa que eu faço e pergunto para vocês é se essa imagem aqui faz sentido. Então, vou começar a falar um pouco do que é a formação do engenheiro civil. Depois eu vou entrar num segundo assunto, que é sobre networking. E, por último, vou falar de currículo, como você vai atrás disso, de você conseguir um estágio ou um emprego, tá? Então, faz sentido essa imagem para vocês? O que vocês acham? Vocês já viram essa imagem, né? O lado esquerdo do cérebro é um lado mais racional. O lado direito é um lado mais artístico, né? Todo mundo acho que já ouviu falar disso. E eu coloco essa imagem aqui justamente para dizer o seguinte, ó. Gente, esqueçam isso aqui. O cérebro é um só, tá? Não tem essa de engenheiro ser mega racional e não tem nenhum lado de artístico, de beleza, de emoção do outro, tá? Porque nós, engenheiros civis, a gente é formado para ser muito formal, tradicional, muito racional. Mas e a parte da criatividade? Onde fica? Diferente da arquitetura, por exemplo. A arquitetura eles levam muito mais para o lado da criatividade e eu acho que isso beneficia muito o profissional depois no futuro. Por quê? Tem uma frase aqui do Einstein que diz o seguinte, ó, o pensamento lógico pode te levar do ponto A ao ponto B, mas a imaginação é que te leva para qualquer parte do universo. Ah, mas que interessante essa frase. Não sei nem se foi o Einstein que falou, porque eu peguei no Google e tinha foto dele aí, então eu acho que foi ele. Vamos dizer que seja, né? Por quê? Porque não adianta você querer ter um pensamento tão lógico no sentido de achar que o mundo é muito ideal, sabe? Porque você tem que ter muita criatividade para trabalhar com engenharia civil. Você tem que se virar nos 30, assim, porque é um ramo muito tradicional. A engenharia, ela é tipo centenária, vamos dizer assim, vem de uma técnica que não evoluiu com o tempo. Então a gente tem que meio que contornar muitas situações, né? E você precisa ter criatividade para você sair de várias situações e para você se colocar em determinados tipos de mercado. E eu falo o seguinte, ó, o nosso chapéu é esse aqui, ó, né? Construção civil. Então a gente se forma
para trabalhar com construção civil. E eu falo assim, será que hoje em dia é suficiente a gente pensar nisso? Ah, eu vou sair para trabalhar com o quê? Eu vou trabalhar com uma obra? Eu vou sair para, sei lá, ser gerente de projeto? Para ser projetista mesmo? Não adianta nada você ter a parte técnica, isso eu vou falar muito hoje na apresentação, e não ter as outras partes que são necessárias para você prestar um serviço. Por que eu falo isso? Porque você no seu ensino da universidade, você vai sair muito bom na parte técnica de engenharia, você vai realmente conhecer os materiais, você vai conhecer como é que faz um concreto, como é que faz um aço, como é que se lê um projeto de hidráulica, de elétrica, como você faz o dimensionamento de hidráulica, elétrica, estrutura, né, que é uma coisa que não aprendi direito, mas estrutura você faz de aço, né? O professor Maiola está aí. Mas hoje em dia, vou falar, esse é o básico que o engenheiro precisa saber. Não se assustem, tá? Quando eu falo que é o básico. É o básico por quê? Porque a gente tem que ter também capacidade para atuar em outras áreas. E existem, eu separei assim, 4 áreas em que o engenheiro civil, se ele for bom em alguma delas, ele sai muito à frente do mercado de qualquer outro engenheiro que está se formando aí, que só vai ter a parte técnica. Que são essas 4 áreas aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, tentando esconder meu mouse e não consigo. Vai ficar aqui, tem toque vai se irritar aqui com o mouse. Então a gente tem essas 4 áreas aqui que a gente toca em pontos determinados durante a nossa carreira, que a gente precisa aprender um pouco delas. Eu falo o seguinte, ó, TI, né, TIC é a parte, tecnologia da informática e comunicação, marketing, administração e design. Se você é engenheiro civil e você ainda consegue atuar em alguma dessas áreas aqui, você vai mandar muito bem como engenheiro civil. Porque hoje em dia existe uma transformação, uma digitalização do mercado muito grande. Então, se você não souber fazer uma apresentação, por exemplo, fazer um design, igual essa apresentação que vocês estão vendo aqui, ela tá bonita, mas eu poderia ter feito aquela apresentação que é cheia de texto aqui, onde eu ficaria lendo como se fosse uma página de um livro, que não seria interessante para ninguém. Então, eu precisei aprender design para fazer uma apresentação dessa. Precisei aprender algumas ferramentas de design. Por exemplo, usar o site canva.com. Foi lá que eu fiz essa apresentação. Então, não adianta você ser muito bom em alguma coisa, você ser muito bom projetista, vamos dizer. Você queira se formar como projetista estrutural. Você vai ser ótimo, você vai saber tudo, dimensionar tudo. Se você não souber fazer um marketing para vender o seu serviço, você não precisa saber o marketing certinho. Você pode contratar alguém de marketing, mas você tem que saber o que essa pessoa vai fazer. É mais ou menos essa ideia, entenderam? E por aí vai. Então, isso que quer dizer esse slide aqui meu. E eu vou trazer algumas tendências aqui do mercado. Então, eu queria que vocês realmente conversassem comigo pelo microfone agora, para eu ouvir vocês. O que vocês acham que significa essa imagem aí? O que vocês pensam quando veem isso aí? Alguém? Eu não vou responder porque eu já assisti uma palestra sua. Ah, que sacanagem. Quem você assistiu? A do Casmi? Essa aí mesmo. Mas quem que é que tá falando? É o Vinícius Borges. Oi, Vinícius, tudo bem? Bem. O que significa aí, Vinícius? Fala então. Ninguém quer falar mesmo? Você lembra da palestra? Lembro. É que tem várias coisas, né? Primeiro que é a competitividade que o pessoal falou e que ele tá meio diferente ali, né? O carinha do centro e tal. Ele aparentemente tem um diferencial aí, né? Isso. Você pode olhar como os outros estão escolhendo ele, né? Ou como você pode olhar como ele está escolhendo alguém daquele semicírculo ali, né? Cara, você vai ver que a palestra é totalmente diferente, porque todas as minhas palestras são improvisos. Os slides são o mesmo, mas o que eu falo é tudo improvisado. Então, você vai percebendo aí. Daí você vai juntando uma com a outra, você vai ver que tem coisa boa aí. Mas existe, gente, uma tendência de mercado
e quando eu falo isso, é um pouco polêmico, tudo bem, não tem problema ser polêmico, é que cada pessoa vai ser o seu CNPJ, essa é a tendência. Você vai ser a sua empresa, você vai prestar serviço para os outros. Então, principalmente nós, engenheiros civis, arquitetos, a gente tem que pensar um pouco nisso. Então, será que vai ser? Será que eu consigo sair da universidade e abrir a minha própria empresa, abrir o meu próprio CNPJ? Engenheiro civil não pode ser MEI, né? Microempreendedor individual. Então, o que ele pode ser? Então, tem tudo isso. Tem que começar a pensar. Porque o mercado vai ser muito assim, ó. Muito você como sua empresa, então as pessoas vão passar a escolher mais você do que o seu serviço. Isso é importante dizer, porque o que vende o seu serviço é a sua pessoa. Então, primeiro as pessoas se aproximam de você, vem a qualidade que você coloca nas coisas, o jeito que você fala, como você se manifesta em público, as opiniões que você tem, que você joga na internet. Então é desse jeito que as pessoas vão escolhendo os outros, sabe? Por isso que até tem um slide aqui, ó, mas é mais para frente, onde eu falo que não existe concorrência, mas eu chego lá daqui a pouco. Então é isso, essa é a tendência do mercado. Por que eu digo isso? Uma palestra que eu fui lá em São Paulo, foi em 2018, num evento chamado Start, um mega evento nacional, referência de inovação. Tinha um palestrante lá, era um palestrante que era diretor de inovação da Agafisa, diretor de inovação, olha só, nem existia esse cargo, diretor de inovação passou a existir, porque eles viram essa necessidade de ter alguém só gerenciando inovação dentro da consultora. E daí ele fala, gente, em 1980 tinham 10 incorporadoras no Brasil. Em 1990 passou a ter 100. Aí no ano 2000, 1.000. 2010, 10 mil. Em 2020, 100 mil. Então o que está acontecendo? É lógico que essa é uma extrapolação, né? Não é necessariamente real. Mas o que está acontecendo aqui? Quer dizer que as empresas estão sendo cada vez mais individualistas, cada vez mais eficientes do modo de ter uma pessoa só fazendo um serviço muito bom. Entendem o que eu quero dizer? Hoje tem, por exemplo, aquele site chama Urbime, onde eles são a incorporadora, na verdade eles são uma financiadora de incorporação, onde qualquer um de nós pode ir lá, colocar o nosso dinheiro lá e investir, e eles vão fazer com que um prédio fique pronto, um edifício se torne real. Mas eles são incorporadora? Não, eles terceirizam a incorporação, que provavelmente terceiriza os projetos elétricos, hidráulicos, que provavelmente vai terceirizar, não sei o que, não sei o que. Então essa terceirização de terceirização de terceirização é o que faz ser esse universo de CNPJs. Né? Mas para você, então, conseguir entrar no mercado, você tem que ser muito bom. Né? Quais habilidades você tem que ter para se destacar ali e para ser a escolha de alguém? Existe uma outra tendência de mercado, que é até um podcast que eu quero fazer, que esse nome aí, nomadismo moderno. Quem sabe dizer o que é isso? Além do Vinícius. O que significa esse nomadismo moderno? Alguém chuta pela imagem que está vendo aí na tela? É uma pessoa que sempre está procurando inovar as coisas em novos ambientes? Não. Tem alguma coisa a ver isso, mas não é bem isso. Ela pode trabalhar em qualquer lugar. Pode trabalhar em qualquer lugar, é isso aí. Então existe uma tendência de você trabalhar em qualquer lugar, e hoje, pandemia, a gente fala do lado negativo da pandemia sempre, mas e qual é o lado positivo? O lado positivo é você ser contratado onde quer que você esteja por uma multinacional, tipo Google, tipo, sei lá, outra empresa, tipo a Shell, sabe? Essas empresas maravilhosas que tem aí fora do Brasil, aqui no Brasil também, mas você poder trabalhar da sua casa para uma empresa dessa, que já está procurando talentos pelo mundo e com editais que você pode se inscrever lá e concorrer a vagas. Quem não quer ganhar em dólar, por exemplo, estando no Brasil? Então, dinheiro gosta de dinheiro, então você ganha 5 vezes mais. Para mim tava bom ganhar em dólar, sério mesmo, não ligaria não. O podcast eu recebo em dólar, mas ninguém precisa ficar sabendo disso também. Mas para vocês verem, eu trabalho em Londrina recebendo uma moeda externa, isso é ótimo, né?
Então, isso que diz o nomadismo moderno. Diz mais do que? Diz mais assim, de você migrar de lugar. Nós, que somos mais jovens, a gente não tem aquele pensamento que a gente vai ficar 30 anos numa cidade, 20 anos em outra cidade. A gente tem um pensamento assim, olha, eu vou trabalhar 5 anos com alguma coisa, 3 anos com outra, 4 com outra. Então, hoje eu estou morando em Londrina, daqui a pouco eu estou em São Paulo, depois eu estou em Nova York, por que não? Se você consegue fazer isso, você tem condições, com certeza uma realidade que você vai conseguir entrar, sabe? Então esqueçam essa realidade, assim, de você ficar muito tempo em algum lugar. Tanto que tem incorporadoras hoje em dia, como é o caso da Vitacom, que está fazendo edifícios inteiros de Airbnb. Eles vendem para investidores que compram aquele apartamento que é de 10 metros quadrados ou 8 metros quadrados. Gente, é pequeno mesmo. Para as pessoas morarem de aluguel ali. E é só você chegar no térreo do edifício, apertar o apartamento que você quer, você tem uma conta do Airbnb, você já está morando. Você vai morar ali por 3 meses, 4 meses. É isso. Isso é nomadismo moderno. E vocês acham que isso acontece só em São Paulo? Não. Aqui em Londrina também, mas aqui em Londrina você vai ver que tem uma tradição de se fazer apartamentos de 70 metros quadrados para uma família. Quando a gente tem inúmeros tipos de família. Famílias mais versáteis, de uma pessoa só, de um casal que não vai querer ter filho e que vai morar em Londrina por 2 anos apenas, sabe? E daí, empreendimentos menores acabam acolhendo melhor essas pessoas. Tu percebam onde vai a inovação e o trabalho do engenheiro civil hoje em dia? Então, não é muito mais de fazer obra, e quando você incorpora, você tem que começar a pensar no cliente. E quando a gente está na universidade, eu brinco no podcast, não é uma crítica ao UEL, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu fiz a UEL, adorei o curso. A crítica do ensino de modo geral, de engenharia civil, né? Que engenharia civil, a gente não faz engenharia civil para seres humanos. Aí um amigo meu sempre fala assim, a gente faz para alienígena. Não, a gente nunca pensa no cliente. Nunca pensa em quem vai morar. Ou pensa, estou errado. Multiplicidade. Quem sabe o que significa isso? Multiplicidade. Baseada nessa imagem que está no fundo aí. Eu vou olhando meu timer aqui, gente, para não me perder. Alguém tem alguma ideia do que pode ser? Ninguém. Tem um carinha numa seta e tem várias setas em volta dele ali. E tá olhando aquilo. Eu vou dizer então, já que ninguém quer dizer, ninguém quer falar comigo hoje. Tudo bem, não tem problema. A multiplicidade, ela diz do quê? Que você talvez comece numa profissão e você vai migrar para outra, depois ao longo da sua vida. Então, nessa mesma palestra que eu fui lá em São Paulo, esse mesmo cara disse assim, olha, o cara vai começar hoje, se formou, ele é engenheiro, durante 10 anos, nos próximos 10 ele vai ser empresário do ramo alimentício. Nos outros 10 para frente, ele vai ser um pianista super famoso. Então, é isso. Não tem problema você migrar de profissão e passar um período em cada uma. E isso é a tendência de mercado. Você meio que vai abrindo portas para outras coisas. Por exemplo, essa pós-graduação que o professor Carlos falou no começo, que eu tenho, que é de perícia. Então, eu sou perito civil, na área civil. Mas eu ainda não atuei com isso. Me formei ano passado, fiz essa pós-graduação. Mas é uma porta que já deixei aberta para mim no futuro. Se eu quiser abrir meu escritório, eu posso, sabe? Então, é mais ou menos essa ideia, assim, de multiplicidade. De você pensar, né, tipo, daqui 2 anos, o que eu quero ser? Daqui 5 anos, o que eu quero ser? O que eu vou aprender hoje para daqui 2 anos eu prestar um serviço novo, talvez? Tem um amigo meu que tá... Não sei nem se eu posso falar isso, mas tem um amigo meu que é engenheiro civil, que não estou desestimulando a engenharia civil, tá? Mas que está vendendo plantas online. E tá super bem, sabe? Ele era engenheiro civil até ano passado, as oportunidades caíram para engenharia civil, a gente sabe disso. E hoje ele está aí, sendo empreendedor e está excelente, muito bem. E daqui a pouco ele volta a ser engenheiro civil em uma obra e pronto, sabe? Mais ou menos assim. Porque todo caminho é válido. Então, quando você vai fazer alguma coisa nova, você vai se deparar com essas 4 coisas aqui, 4 pensamentos, né? Rapidamente. Eu até começaria
mas agora não é um bom momento, né? Então, quando você já pensou, pense num projeto de vocês aí, que você fala assim, putz, eu queria fazer tal coisa, meu sonho é fazer tal coisa, sei lá, eu quero ser podcaster, sabe? Igual foi o meu caso. Aí você pensa assim, não vou começar agora. Mas daí quando que vai ser um bom momento? E já tem um velhinho aí, né, dizendo que o bom momento já às vezes passa e a gente nem sabe. Então, aprender a fazer isso é muito caro. E isso é uma coisa também que falam muito. Então eu falo o seguinte, será que aprender hoje em dia é caro? O que tem hoje em dia que não tinha na minha época é que hoje em dia você pode pegar assim, se você está com dúvida em alguma matéria, sei lá, tá em Mac 2, aí você não sabe dimensionar um pórtico. Você procura no Google, no YouTube, para você ver. Tem aula lá de alguém explicando maravilhosamente bem como se dimensiona um pórtico. Então não é caro, gente. O ensino está cada vez mais barato e vai ficar cada vez mais. YouTube está aí para isso, curso online está aí para isso, onde você pode, num fim de semana, poder prestar um serviço na segunda-feira, sabe? Você pode, num fim de semana, aprender alguma coisa nova, segunda você já está vendendo. Mais ou menos isso. Outra coisa que fala é que não tem um tempo. Isso é uma coisa absurda. Você falar que não tem tempo. Você não prioriza aquela nova atividade. Tempo você tem. Agora, o que você está fazendo com o seu tempo também? Será que você fica no Instagram quantas horas por dia? Você fica rolando o feed do Instagram lá, quanto tempo? Vocês já fizeram essa conta? Ou você fica fazendo alguma outra coisa por quanto tempo? O ócio é importante. É importante você ter um tempo só para você, mas é importante você ter uma atividade que equilibre esse tempo, esse ócio, uma atividade produtiva no mesmo nível, né? No final, ninguém me apoiaria se eu começasse. E ninguém vai te apoiar, ninguém vai te apoiar. Muito pelo contrário, eu vou falar isso lá no final. O que vai acontecer com você quando você começa a trilhar o caminho do empreendedor? Que é o caminho em que você quer tirar uma ideia da sua cabeça, colocar ela em prática e vender e ganhar dinheiro com aquilo. E ninguém vai te apoiar mesmo. Então, faça a pergunta aqui, o que você quer ser quando se formar? E daí eu pergunto assim, quais são as profissões tradicionais de um engenheiro? Quem sabe falar aqui? Você vai se formar para fazer o quê? Como engenheiro civil? Para o quê? Você vai se formar para... Se vocês estão digitando no chat, o chat não aparece para mim. Boa noite. Eu pretendo me formar e exercer em obra, em gestão da obra. Ser tipo um gerente de obra, né? O que mais que dá para ser como engenheiro civil? O que dá para um engenheiro civil fazer? Pegou o diploma, dá para ele ser o quê? Isso é uma pergunta muito... O que é? Trabalhar com cálculo estrutural. Cálculo estrutural. Trabalhar projetista. Isso, ser projetista. O que mais que dá para fazer? É legal pensar no que dá para... Boa noite. Eu e uma amiga minha brinca que o engenheiro civil sai meio como um clínico geral da engenharia, sabendo de tudo um pouco e pode escolher no que quer trabalhar ou no que pode aparecer para trabalhar. Isso é verdade, é verdade. Você pode desde trabalhar num banco, né, até ser professor, até você trabalhar com engenharia engloba várias coisas, né? Isso, você pode ser professor, você pode ser um gerente de alguma coisa, né? Você pode ser gestor de obra, você pode ser mais o que falou aí? Projetista. O que mais você pode ser? Empresário. Dá para trabalhar com perícia também. Perícia. Pô, acabei de falar o exemplo aqui da perícia, é isso mesmo, você pode trabalhar com perícia, que é uma área fantástica para se trabalhar, sério mesmo. Se você é aluno, começa a pesquisar agora sobre perícia, veja quem faz, pega o Instagram de quem é perito e fica de olho, vê lá o que esse cara fala, sabe? Empresário também, né? Empresário também. Eu falo assim, gente, o Instagram é uma ferramenta poderosíssima. Se você está usando o Instagram como seu primo de 15 anos que posta foto só do rolê, você vai, sabe? tá muito errado, porque o Instagram é a sua vitrine. E ali estão os melhores profissionais do mercado, estão no Instagram. Sabe por onde eu consegui o contato do deputado federal Alexis Fontaine? Foi pelo Instagram dele. Vocês acreditam? Então o Instagram, ele é uma ferramenta poderosa hoje em dia. Depois a gente fala mais do Instagram. Mas vamos lá, olha só, você pode ser professor, falaram, gerente de obras, orçamentista, é um trabalho legal também para engenheiro. Eu conheço um engenheiro orçamentista aqui em Londrina que é excelente.
pode ser construtor, ter a sua própria construtora, né? Não só gerenciar a obra, como você fazer casas, né? Tem muito engenheiro, tem uns amigos meus que fazem casa, eles vão fazendo de casa em casa, fazem 2 casas geminadas, vende as 2, faz outras 2, isso aí também é bom. Pode ser projetista e perito, né? Lógico, a área de perícia, eu fiz no IPOG aqui em Londrina, Instituto de Pós-Graduação, muito boa a aula do IPOG. E se não der certo, né? Quando a gente encontra engenheiro que é engenheiro, impossível. Né? E se nada der certo, você vira engenheiro da coxinha, não tem problema, você tem capacidade de ser empresário. Né? Eu falo o seguinte, vou acelerar minha palestra aqui. Ó. Tudo depende muito dessa palavrinha aqui, cultura. A gente está estabelecido numa cultura. Essa cultura é meio que um modo da gente agir, um modo da gente pensar. A gente meio que gosta das mesmas coisas, né? É lógico que cada um tem seus gostos, mas assim, a gente pensar no engenheiro. O engenheiro vai ser aquela figura formalzinha, aquele cara mais quadrado, aquele cara que não sabe falar muito bem, se comunicar muito bem, é aquele cara que é meio que frio e calculista. Não tem esse negócio de engenheiro frio e calculista? Então eu falo, gente, esqueçam esse perfil. Esse perfil pode ter dado certo por um tempo, mas hoje em dia, se você quer mais oportunidades, não é esse perfil que estão buscando, tá? E existe um lado ruim na cultura, e eu já vou falar agora para economizar tempo, que é o preconceito. Preconceito, gente. Isso todo mundo tem, em algum aspecto, um preconceito. Pode ser racial, pode ser afetivo, ou pode ser também em relação à inovação. Ter o preconceito com tecnologia. Preconceito com Instagram, preconceito com live, com YouTube, com TikTok. Eu tenho certo preconceito com o TikTok. Mas tudo que é novo, assim, a gente tende a ter um preconceito, assim, falar que não presta, não funciona. Quando, na verdade, se você bota um pouco esse pensamento de lado, você vai ver que é uma janela fantástica. Eu ia falar foda, mas não vou falar a palavra não. É uma janela fantástica a se explorar. Aí eu falo o seguinte, toda vez que te contratam, seja para você prestar um serviço, seja para você entregar o seu currículo lá e alguém te contratar para você trabalhar na empresa da pessoa, você tem que ter isso aqui, ó, o famoso hard skills. O hard skills, ele diz dessas 4 coisas, e é lógico que quem manja de hard skills pode até falar que não está tão certo. Isso aqui é um resumo do que serve para a minha palestra, porque se for pesquisar de hard skills, tem infinidade de coisa a mais. Mas a empresa procura alguém que é obediente, que sabe seguir regras, que vai bater o cartão às 8 horas da manhã, que vai sair às 18 horas. Procura alguém que seja formal, que se vista bem, né? Vestir bem, gente, é uma coisa muito importante. É lógico que se vestir de maneira casual, né? Por exemplo, eu tô com essa camisa, mas eu tô de short aqui, como o William Bonner faz no jornal. Isso aqui é verdade, você tem que ser formal, porque através da formalidade você demonstra o quão bom você é profissionalmente, tá? Então isso é muito importante. E você ter certificados é importante, que você faça cursos ao longo da sua graduação, faça cursos depois de pós-graduação, que você tenha aquele papel com aquela chancela que você possa mostrar para a pessoa que tem um carimbo ali dizendo, olha, eu sou perito, tem um carimbo aqui dizendo isso, né? E a parte técnica que é mais a gente aprende na graduação. Agora eu vou falar para vocês, isso aqui é o básico. O que é que você tem que ter a mais para você ser contratado hoje em dia, seja por cliente ou seja pela empresa que vai te dar um emprego? São soft skills. Esse aqui eu falo que é o mais importante. Você pode ter tudo isso aqui, excelente, muito bom. Mas se você não tiver isso aqui, hoje em dia, você não entra por isso. Porque todo mundo que vai sair da graduação vai sair com isso aqui mais ou menos parecido. Só que isso aqui que vai te dar um emprego. As pessoas querem saber se você sabe se comunicar bem, se você sabe falar em público, se você sabe transmitir os seus pensamentos, se você tem desenvoltura na hora de falar, se você tem interesse pelaquela vaga realmente, ou por prestar um serviço para aquela pessoa. Interesse, gente, é um negócio que tem que vir de dentro, assim. Você tem que ter um interesse em trabalhar em uma área de projeto estrutural, de projeto elétrico, de obra. Você tem que ter aquele feeling que aquele negócio é legal. E você tem que também ter um portfólio bom. Não adianta você fazer 1000 coisas da vida,
fazer várias coisas se você não tiver uma ferramenta para apresentar você. Então, eu vou falar de portfólio daqui a pouco. Então, por isso que hoje em dia tem algumas empresas que quando pedem currículo, pedem para você mandar um vídeo. Vocês já viram isso? A empresa fala assim, eu quero que você mande um currículo para mim, mas eu quero que você mande um vídeo de até 1 minuto falando sobre você. Então, tem empresas que estão pedindo isso. Por que elas estão pedindo isso? Porque elas querem ver essas duas primeiras coisas aí, a desenvoltura, sua capacidade de comunicação, e você não vai aprender isso na universidade. Até brinquei no último podcast, se vocês ouvirem lá. Lembra do jogo The Sims? Eu acho que vocês jogaram The Sims. Eu joguei The Sims. Que... Responde para mim se sim ou se não aqui, por favor. Que além de você matar os seus Sims tirando a escada para deixar ele morrer na piscina, ou você incendiar a casa, tinha uma skill que você aprendia, uma habilidade, que era comunicação, era speech, chamava. Aí o Sims ia de frente pro espelho, quando você queria aprender o speech, ele ficava ali, blá, 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 blá. Aí a barrinha de skills na cabeça dele ia aumentando, sabe? É mais ou menos isso. Para treinar comunicação e desenvoltura, você tem que falar. Fala, faz vídeo, apresenta trabalho lá na frente da sala de aula, participa de hackathon, apresenta lá em cima do palco. Murilo. Oi. Já que você falou para a gente participar ao longo da tua fala, sim. Eu queria aproveitar esse momento que você está falando tanto do hard quanto do soft skills para comentar a questão da tua fala de comunicação, desenvoltura, dessa necessidade, né, para o mercado de trabalho desses skills, né, que agora me fugiu a palavra em português. Habilidades. O pessoal tem que parar com esse pensamento de que, no nosso caso aqui, né, que engenheiro não precisa saber escrever, engenheiro não precisa falar, né, que só técnica tá bom, tá ótimo, que ele não precisa de nada disso. Né? Eu sempre falo isso em sala de aula, que eles têm que falar, que se pronunciar. Né? Às vezes, é difícil até de entender uma questão, uma palavra, uma colocação, pela falta de prática que as pessoas têm de se comunicar. Né? Exato, olha, então, achei muito interessante que você falou isso. E outra coisa, você falou algo que já faz um tempo que o professor Carlos e eu estamos insistindo com os nossos alunos a questão de fazer vídeos, pequenos vídeos. Então, nós temos o canal, o Laboratório de Engenharia de Transportes tem um canal no YouTube. Dá uma pesquisada lá para você ver. Então, assim, é lógico que está sendo construído, né? Então, já tem alguns vídeos lá no nosso canal que os alunos produziam. A gente ainda não conseguiu isso na graduação. Nossa, adorei, legal a ideia. Mas isso é muito interessante, né? E hoje, você falando isso, o CNPq, eu estava montando um vídeo para falar sobre o projeto, eu estou fechando o relatório do CNPq, e eles pedem um vídeo. Aí, é isso aí, gente. Tá vendo? Então foi super interessante isso que você falou, muito legal gostei mesmo. Muito bom. Por isso que eu estou insistindo para vocês falarem comigo aqui, porque eu quero ver a capacidade de vocês de comunicação também, né? Aqui é um bom exercício para fazer, eu sou tão tranquilo, gente. Sou o palestrante mais tranquilo que vocês vão ter aqui, né, nessa semana toda. Pode falar comigo à vontade. O mais interessante, Murilo, é que você saiu há pouco tempo da UEL. Então, assim, eles têm em você uma inspiração. Então, a gente tem que aproveitar para conversar contigo. Né? Você formou em 2012 e tem já uma experiência muito boa do mercado de trabalho. Verdade. Aproveitar esse momento para trocar experiência com você. Não é toda hora que vem, a gente tem acesso a isso.
É Deixa eu isso. só fazer uma complementação. Se tiver aluno meu aí do 4º ano, já fiquem sabendo que ao longo desse ano eu vou pedir, uma das atividades vai ser de fazer um vídeo, hein? Olha, A gente culpa o Murilo. não bote a culpa em mim, viu? Não bote. Legal, show de bola. Tem que fazer Vixe, mesmo. vai estar o E pessoal a gente xingando chama o ele no Murilo para Instagram. ver. Não, e quando postar o vídeo, me marca no Instagram, pô. Que eu quero ver. Legal. O aluno vai ter que marcar, porque eu não tenho Instagram, tá, Murilo? Tá bom. Mas, ó, eu falo Instagram porque, gente, hoje em dia, Instagram é isso, é o que tem, é o que há. Ainda é o que há, né? Não sei depois no futuro o que vai ser. Mas, ó, gente, me marca, manda aí no meu WhatsApp que eu vejo. Legal, é isso aí, gente, ó. Por quê? Por que a professora está provocando isso? Porque quando você sai da graduação, um mês depois você tem que fazer um vídeo para você trabalhar numa mega empresa. E daí, por causa daquele vídeo, você não entra. Puta, aí, meu, ia ficar muito chateado, sabe? Por causa de eu não saber falar, eu não conseguia entrar numa empresa. Por quê? Porque eu vou puxar o gancho aqui. Eu falo assim, não existe concorrência. Eu vou passar rapidão, tá? Para não tomar muito tempo da palestra. Por quê? Porque a pessoa quer contratar você pela pessoa que você é, não pela técnica, não exatamente pela técnica que você sabe. Ela vai te contratar pelo jeito que você fala, pelo jeito que você se veste, pelas suas ideias, desenvoltura, sua capacidade de ser autônomo. Hoje em dia, a autonomia é uma coisa assim muito, muito grande que vai exigir do engenheiro. Ele tem que ter capacidade de se virar, é isso que é autonomia. Você tem que pesquisar, olhar, conversar, mandar mensagem, manda oi para a pessoa, não tem resposta, tenta outra vez, tenta de novo, de uma outra forma, e por aí vai. Isso é autonomia. E agora eu chego nas novas profissões de um engenheiro. Quais são as profissões modernas, já que o nome da palestra não é o perfil do profissional moderno, então quais são as profissões modernas? E já começa ali, ó, na polêmica. Influencer. Quem de vocês pensou em ser influencer na área de engenharia civil? Você falar sobre engenharia civil. Eu sou influencer hoje em dia, eu adoro fazer isso. É o que eu mais gosto de fazer isso. É falar de engenharia civil. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem milhares de informações disseminadas na internet. Se você pega um ramo e começa a trabalhar e falar aquilo, por exemplo, se você gosta da área de perícia, você vira perito, você começa a falar sobre perícia na internet, você vai conquistar clientes na internet. Hoje, com o podcast, a gente tem ouvintes que estão no Maranhão, Santa Catarina, Minas Gerais, vários outros estados agora, tem várias cidades, no Rio Grande do Sul, então vários lugares assim que hoje eu, aqui em Londrina, aqui em casa, consigo alcançar essas pessoas. E daí as marcas vêm e me patrocinam para falar delas. Olha que maravilha. Isso é engenharia, gente? É lógico que é, porque eu sou engenheiro civil, vou saber falar de uma tinta, vou saber falar de um processo de telhado, que a empresa que faz o telhado, ela não tem essa capacidade, esse feeling de falar com o público, entendeu? Isso é ser influência. Então, hoje, vocês vão ver, entrem no Instagram das pessoas que vocês gostam, engenheiros das áreas que vocês procuram atuar, fala assim, eu quero ser gerente de obras, gestor de obras. Procura o Instagram da professora Vanessa Fazinga, Vanessa com W. Ela fala disso, é uma professora, da UEL também, a Vanessa, né? Se eu não me engano. Que ela dava lá na Unifil, né? É uma pessoa maravilhosa. Ela tem um curso online hoje, ela fez um curso online sobre gestão de obras e tá, bombando. E é daqui de Londrina, tem 12 mil seguidores, eu acho, se eu não me engano, a última vez que eu vi. Você pode ser um gerente de tecnologia, assim como eu fui, trabalhando com pesquisa e desenvolvimento, dentro de uma consultora aqui em Londrina, a Artenge, fui por 7 anos lá, fui engenheiro lá, só com pesquisa e desenvolvimento, analisando tecnologia nova, vendo se drywall é melhor do que alvenaria, vendo se um tipo de cremalheira que a gente compraria é superior ao outro que a gente já tem, vendo no projeto o que daria para alterar, para ficar melhor para os clientes, várias coisas. Pesquisa e desenvolvimento é tendência do mercado. Construtoras hoje em dia abriram suas vagas de pesquisadores, a Yoshi, Plaenge, e, gente, é o que há. Pesquisa e desenvolvimento. Você pode ter sua própria startup. Quem aqui já pensou em abrir a sua startup? Alguém pensou?
Alguém já é startupeiro aqui, que está aqui ouvindo? Ninguém quer abrir startup nem startupeiro. Porque se eu falo isso numa outra universidade, eu já ouço alguém falando aqui, eu tenho uma startup, eu já pensei em ter minha startup. Porque, gente, startup é um negócio fantástico, incrível, é um caminho difícil, mas ele é muito recompensador. O que é startup? O que já foi uma startup? A Apple, o Google, a Amazon, tudo isso não tinha essa nomenclatura na época, mas eles eram startups. Era alguém que tinha uma ideia genial, que foi para cima dessa ideia e venceu o mercado e hoje é milionário, bilionário. Tá? E se você pode ser empresário também de qualquer ramo de engenharia civil, qualquer ramo mesmo. Eu mesmo tenho vontade de abrir uma loja para vender produtos de decoração online, que é uma ideia que provavelmente eu vou pôr em prática esse ano ainda. E você pode ser especialista em uma área. Eu falo assim, você ser especialista é o que há hoje em dia. Se você é especialista na área, você mexe com patologia de estruturas, e você vira especialista naquilo, você estuda aquilo, você faz curso online, você olha aulas no YouTube, você vai para campo, vê a patologia lá, pegar na mão, sabe? Você se interessa, dentro de alguns anos você vai ser o perito nessa área. E você vai conseguir vender o seu conhecimento, porque as pessoas vão querer ter você analisando a patologia que elas têm no edifício delas. Entendeu como é que funciona? Isso para qualquer ramo, gente. Você pode ser especialista em esquadrias. Esquadrias são janelas, né? Você pode ser especialista em fundações. Mesmo saindo da graduação, vai atrás de uma área, foca naquela área e tente ser o melhor naquela área. Como é que você sabe? Como é que você descobre o caminho para ser o melhor em alguma coisa? É só você pegar o LinkedIn das pessoas que vocês acham que são muito boas naquela área. Vocês vão ver lá os cursos que ela fez. E você pode também mandar uma mensagem para ela, falar, olha, eu tenho muito interesse em trabalhar na área que você atua, eu queria saber um pouco mais desse ramo, desse caminho, o que você pode falar para mim, qual dica que você pode me dar, qual conteúdo que eu posso falar, ou então se eu puder conversar com você. Gente, é assim que se consegue reunião hoje em dia, simplesmente assim, abordando pelo LinkedIn. Eu falo, seja social nas mídias sociais. Então, use as mídias sociais a seu favor. A mídia social é a sua vitrine. Se você é aluno de graduação de engenharia civil, posta foto do seu trabalho. Posta foto lá na frente, apresentando alguma coisa. Se você vai num evento, tira uma selfie sua, mostra que você foi no evento. As empresas, quando te contratarem como estagiário ou como profissional, elas vão olhar suas redes sociais. E é bom que você tenha algumas coisas relacionadas à sua profissão. Que você faça lá uma postagem. Não poste em troca de like. Like não é moeda de troca. Você vai fazer uma postagem no trabalho que você fez, você achou magnífico. Fiz uma planilha no Excel aqui, fantástica. Eu vou tirar um print e vou postar. Aí ninguém vai te dar like. Não vai mesmo. Você não está fazendo por troca de like. Você está criando uma vitrine, mostrando o que você é capaz de fazer. Eu fiz um 3D no SketchUp ou no Revit. Ficou muito bonito. Eu não quero usar a palavra foda, mas ficou muito bonito. E posta, sabe? E depois, a hora que você for procurar um estágio na área lá de engenharia, tal, a hora que olharem o seu perfil, vão ver assim um 3D que você fez. Vão falar, olha que pessoa interessante. Ela tem alguma coisa aqui. E tá acabando meu tempo, né? Já tem 6 minutos. Eu falo assim, gente, o que é network? Network é o que a gente está fazendo aqui agora. Vocês estão me conhecendo, eu estou conhecendo vocês sabem um pouco do que eu faço, eu sei um pouco quem vocês são. O Vinícius já estava na minha palestra passada, eu sei um pouco sobre ele, né? E a gente vai conversando e se conhecendo assim. Por quê? Porque é muito mais fácil você pedir um emprego para quem já te conhece. Lembra que eu comecei falando disso hoje? Quando você chega numa construtora, você vai entregar um projeto. Sabe aquele negócio de QI, quem indica? Não precisa ter quem indica. Mas você pode já ter ido em eventos que aquele cara foi, que o empresário foi, por exemplo, em eventos do Sinduscom. Lá a gente tem só os empresários da construção civil de Londrina. Se você que é aluno, vai no evento do Sinduscom, faz uma pergunta lá na frente. Fala assim, olha, eu sou Vinícius, vou usar você, Vinícius, como exemplo. Sou Vinícius, sou aluno da UEL. Estou no 4º ano, chutei, tá? No 4º ano. Segundo ainda. 2º ano de engenharia civil. E eu quero fazer uma pergunta para você. Por exemplo, Costa Branco ontem. Depois, você está no 2º ano, você pode participar de N eventos até o seu final do 5º ano.
todos esses eventos são as pessoas que estão ali naquele evento que vão te dar um emprego. Então a pessoa já sabe quem você é. Fala, nossa, Vinícius, eu lembro desse nome. Eu acho que ele fez uma pergunta muito boa numa palestra passada. E por aí vai. Tá bom? Eu vou passar um pouco para frente aqui. Eu falo assim, esse aqui é muito, muito legal. Onde estão as informações mais importantes? Na cabeça das pessoas. Então, se você quer obter conhecimento, pergunte. Só que você tem que ser cortês. Você tem que perguntar para as pessoas assim, na humildade mesmo. Você fala assim, olha, eu sou estudante de engenharia civil. Para mim, por exemplo, Murilo, sou estudante de engenharia civil, gosto muito do seu podcast. Eu gostaria de saber um pouco mais, assim, qual foi a sua ideia, como é que você começou a fazer conteúdo online. Eu tenho interesse também de fazer conteúdo online, então queria conhecer alguém que faz. Pronto. Você acha que eu vou negar de falar uma informação dessa? Gente, a pessoa está me colocando como especialista. É lógico que eu vou responder. Então, quando você pergunta alguma coisa para alguém, você automaticamente colocou a pessoa no estado de especialista. Só que você tem que ser humilde. Não pode chegar igual tem gente que chega para mim no Instagram ou no meu WhatsApp e fala, Murilo, faz tal coisa para mim. O cara pediu para fazer um trabalho de hidrologia esses dias. Nem conheço o cara, nem nada, me abordou dessa forma. Qual que é... Eu não sou professor, né? Atuei como professor particular, mas nunca... Já parei de dar aula, desde 2016. Então, esse cara não foi cortês. Eu não sou amigo dele para ele mandar mensagem assim. Qual que foi a consequência disso? Bloqueei ele no WhatsApp. Vou continuar aqui. Mas para você fazer um bom network é sua rede de relacionamento, você tem que estar presente no lugar. Você tem que participar, nem que seja online. Você tem que falar um A no meio da apresentação, você tem que se mexer um pouco, sabe? Olha lá, conhecer, você tem que conhecer as pessoas para depois você ser reconhecido, né? E se vocês quiserem, eu continuo a palestra, ou se não, eu paro nesse slide aqui, tá? Eu vou falar o slide e depois vocês falam o que vocês querem fazer. Porque na minha contagem tem 2 minutos aqui para eu falar ainda. Essa teoria do RPG, prestem muita atenção nisso. É uma teoria que eu mesmo criei. Quando você joga RPG, não sei quem já jogou RPG de mesa aqui. Quando você joga esse tipo de jogo, você tem uma dinâmica que funciona da seguinte forma. Tem um mestre nessa mesa e você tem os jogadores. Os jogadores que estão participando ali, cada um deles vai interpretar um personagem. O mestre vai ditar a história para esses personagens, para esses jogadores. E ele vai fazendo com que os jogadores passem por desafios. Os jogadores começam no nível 1 e vamos dizer que eles cheguem no nível 20, que seria o level máximo. Se você está no nível 1, você tem as piores armaduras, piores armas, mas quando você chega no nível 20, você já está tão incrível que você tem armadura, você tem a arma, você tem magia para enfrentar um dragão sozinho praticamente. Mas você teve que passar por todos os desafios para chegar lá no nível 20. E esse é o paralelo que eu faço com a profissão. Quando você sai da graduação, você está no primeiro ano de formado, você está no nível 1. E daí, com 20 anos de formado, você vai atingir um estado de excelência. O professor Carlos tem 24 anos de formado, né, professor? Se eu me lembro do começo. Exatamente, Murilo, 24. Então, vou fazer agora em dezembro desse ano. Então, professor, você já atingiu um estágio de excelência, tá? Você já é especialista, você está no topo. O que eu digo isso? Confesso que às vezes eu ainda tenho minhas dúvidas. Mas, então, você vai entender. Porque, naturalmente, você, ao longo de 20 anos, você já tem tanta experiência que, você já virou especialista. Você sabe lidar com tudo, assim, sabe lidar com quase tudo, né? Então, você já está no nível de excelência, mas todo mundo começa progredindo nessa cadeia, não se assustem. E vocês, durante a graduação, vocês que são estudantes, e eu gosto de trocar a palavra estudante por profissional em informação, olha só que chique, vocês são profissionais em informação, vocês estão no nível 0 da régua. Não é demérito estar no nível 0. O que acontece é que vocês não estão dentro do mercado de trabalho, só isso. Então entendam, o que acontece de ruim nessa cadeia? Ruim. Os levels mais altos têm dificuldade de ouvir os levels mais baixos. Então você que é um nível 10, você vai ter dificuldade de ouvir o nível 2. Isso é natural do ser humano, talvez seja até genético. Mas os níveis se equilibram. Então você que é nível 10, você vai ouvir de igual para igual outro nível 10. E assim como você
você que é nível 20, não estou falando do seu caso, tá, professor? Mas você que é nível 20, você que é um diretor de uma empresa, você vai ter muita dificuldade de ouvir alguém que está no primeiro ano de graduação. Isso é natural. Agora, como quebra essa cadeia? Como deixa de ser natural para você se colocar no mesmo nível dessa pessoa? É através da inovação, dos seus atos. É de você fazer um trabalho bom, com qualidade, de você apresentar algo que a pessoa não conhece. Então, nós que somos mais novos, a gente tem muito tato para rede social, para o mundo digital, para fazer um vídeo, para postar e ao mesmo tempo fazer uma live, já disponibilizar esse link para a pessoa se inscrever no seu canal, para você coletar um lead, para você ter o contato dela depois no WhatsApp, falar com ela depois. Nós temos essa dinâmica. A gente, vou falar assim, na nossa idade, a gente trabalha, eu pelo menos não sei como é vocês, 24 horas, sabe? Tipo, é 10 da noite, 11 da noite, eu tô fazendo um trabalho de não sei quem, falando com não sei quem, aonde, gente, o mundo é global, virtual, digital não tem hora para começar, para parar, não tem, mas a vantagem disso é você fazer o seu negócio. Então é isso. Então, é através disso, dessas suas ações, você quebra essa cadeia. E você mostra para a pessoa que você pode ser bom em uma área, muito bom em uma área, que ela nem achava que você era. Porque existe, de novo, lembra que eu falei da cultura, um certo preconceito, tá, na graduação. Murilo, deixa eu aproveitar e fazer um comentário assim que eu acho que foi muito importante, uma coisa que tu colocaste aí, com relação ao trato com as pessoas. Né? Você falou um profissional que está no nível mais, assim, de experiência, um pouco mais de experiência que a gente, e ele saber lidar com um profissional que está chegando agora no mercado do trabalho. Assim, uma coisa que eu tenho que deixar, assim, bem claro, assim, eu tive muita sorte na minha vida, porque eu encontrei bons profissionais e profissionais que, digamos assim, sempre me receberam muito bem, desde o momento que eu entrei na universidade. Meus professores foram pessoas, assim, que, desde o primeiro dia de aula, e depois que eu fui fazer mestrado, doutorado, e entre o mestrado, entre a graduação e o mestrado, eu trabalhei uma época, eu sou técnico em eletrotécnica também, formado pelo Cefet, então eu trabalhei muito em empreiteira como técnico. E todos os engenheiros com os quais eu trabalhei, assim, sempre tem uma exceção, mas eu não vou falar da exceção, vou falar da maioria, sempre me trataram com muito respeito, e isso me incentivou muito em fazer engenharia, porque até então eu não pensava em estudar engenharia. Para mim, eu ia ser técnico em eletrotécnica o resto da vida. E como eu fui muito bem recebido pelos engenheiros na época, eu disse assim, pô, legal, eu quero ser engenheiro. Só que eu trabalhava em construtora, eu era técnico eletrotécnica dentro de construtoras, trabalhava com uma empresa de pavimentação, fazia terraplenagem. Aí eu disse, bem, então eu vou fazer engenharia civil e não engenharia elétrica. Então, assim, eu gostei muito quando você falou isso, porque eu tive sorte, mas encontrei alguns profissionais também que, às vezes, não tinham muito jeito para lidar com os recém-chegados. Mas o mais engraçado de tudo é que essas pessoas que às vezes levam umas bordoadas, apanham um pouco por conta da arrogância dos outros, isso aconteceu um pouco comigo também, apesar de eu ter tido bons professores, bons profissionais trabalhando comigo, uma hora o mundo dá volta. E um dia eu acabei sendo chefe de um cara desse, entendeu? Olha. Só que, diferentemente dele, o que aconteceu? Eu fiz exatamente o contrário do que ele fez comigo, entendeu? Eu mostrei para ele, assim, não só eu, mas por que eu fiz isso? Porque os outros profissionais, os bons profissionais com quem eu trabalhei, ensinaram isso. A gente tem que trabalhar com as pessoas de forma imparcial. Então, eu mostrei para ele que ele podia contar comigo, mesmo que ele não tivesse feito a mesma coisa comigo. E um tempo depois ele me agradeceu. Ele disse assim, Carlos, engraçado, você é 10, 12 anos mais novo que eu, mas você me deu uma lição. Então, assim, fica esse meu relato para os alunos. Se acontecer com vocês isso, procurem usar isso de forma boa para a carreira de vocês. E isso é bom porque não vai... As pessoas, às vezes, acham que ser humilde ou então ser uma pessoa de bom senso é uma forma de fraqueza, e não é. Eu acho que é a nossa maior fortaleza.
Gostei muito que você falou isso, eu acho que essa tua fala foi muito providencial, tá bom? Olha, essa frase eu acho que caberia numa camiseta. Muito bom. É isso aí, professor. Legal o relato. Gente, preconceito na nossa classe de engenharia existe. E eu falo que eu sofro isso semanalmente, tá? Porque eu tenho cara de muito novo, sabe? Eu tenho 30 anos, tenho cara de muito mais novo. E trabalhar com gente mais velha assim, às vezes é difícil, sabe? É um pouco complicado. Mas a gente contorna isso, eu contornei isso, contorno sempre, mostrando a qualidade do meu trabalho, né? E aí, vocês querem que eu pare por aqui? Querem que eu continue? E aí, Não, vamos conversar, Murilo. Eu acho que o tema da tua palestra é muito interessante, porque ele assim, pode até ser que eu pareça um pouco repetitivo para alguns que já foram meus alunos, mas eu costumo dizer para eles no primeiro dia de aula, eu dou aula no quarto ano de engenharia, eu dava aula no quarto ano de engenharia civil, agora foi para o quinto ano. E eu tenho um encontro com eles na turma de introdução à engenharia civil no primeiro ano. Então, as chances de eu encontrar alguém que eu encontrei lá no primeiro ano, é assim, o cara vai ter que chegar lá no quinto ano para encontrar comigo de novo, né? Mas assim, uma coisa que eu acho muito interessante, que eu gosto de falar para os alunos, e que foi bem na linha do que você falou, é uma questão assim, alguns profissionais, isso não é só na engenharia, em qualquer área de formação, eles acham que eles só vão começar a carreira profissional dele quando eles pegarem o diploma deles. Verdade. Isso não é verdade. Eu costumo frisar bem para os alunos. Pessoal, no primeiro dia que vocês pisaram aqui, no primeiro dia de aula, do primeiro ano que vocês pisaram na universidade, começou a carreira de vocês. E se vacilar, hoje em dia, com o mundo digital, com a internet, ela já começou quando você fez o primeiro post lá no Facebook, no Instagram, quando você tinha 10, 12, 15 anos. Então, assim, mas do ponto de vista de engenharia, eu acho que os alunos têm que pensar mais na formação deles, não apenas como engenheiros. E aí eu queria relembrar uma coisa que eu sempre coloco para eles, no primeiro dia de aula, que vai bem na linha do que você está falando, Murilo. Em 1996, eu li um artigo que foi escrito por um americano e um chinês que dizia assim: um engenheiro, ele é contratado por suas habilidades técnicas. É demitido por ter pobre repertório de habilidades interpessoais. E ele é promovido por habilidades de liderança. E aí eu vi aquela sua imagem do início, que você mostrava o rapaz no centro e o pessoal em volta deles, aquilo ali reflete bem isso. Né? A gente contrata um engenheiro recém-formado porque ele sabe muito de projeto, ele sabe fazer bastante cálculo estrutural, ele é muito bom na parte analítica, ele vai no campo, ele pega sol, ele pega chuva, ele não quer saber. Sim. Mas eu só vou promover ele se ele for um cara bom de comunicação, se ele for um cara bom de escrita, se eu precisar dele para ele representar a empresa no evento, ele vai lá e representa muito bem. Ele sabe sentar na mesa, ele sabe falar, ele sabe conversar com as pessoas. Aí sim, se eu ver que esse cara é bom, o que eu vou fazer? Eu vou promover ele para engenheiro-chefe, para engenheiro de gestão, para engenheiro de algum cargo realmente maior na minha empresa e vou contratar outro engenheiro recém-formado para o lugar dele, porque é mais barato para mim. Agora, se ele não evoluir em relação a isso, eu demito ele, contrato um recém-formado e vou ter que buscar no mercado um engenheiro que tenha essas habilidades interpessoais. E aí você falou uma coisa assim que vai bem na linha de algo que eu acredito na engenharia. Eu tento fazer com os alunos, eu, a Eliana, e vejo muitos professores, muitos colegas fazendo isso, que diz o seguinte: eu não sou muito religioso, eu acredito em Deus, cresci numa família católica, mas, assim, então, há umas coisas da religião que são muito importantes para a gente, como, por exemplo, Santo Agostinho, um pouco antes dele morrer, ele chamou todos os discípulos dele e disse assim: olha, vão e preguem a palavra de Cristo, mas só usem a palavra, a linguagem, quando for muito necessário, façam pelo exemplo. Então, é pelo exemplo que a gente tem que convencer as pessoas. Então, eu acho assim que
Os alunos têm que se inspirar mais em profissionais que estão no mercado, que nem você, nos seus professores, e começar a olhar para aqueles profissionais, o que é que eles estão fazendo, como eles estão fazendo para alcançar isso daí que você está falando. Gostei muito dessa parte da tua palestra, de tudo que você falou, mas principalmente dessa questão do diferencial na formação. Eu sei que a universidade, às vezes, não consegue dar toda essa formação, mas a gente tem buscado, a gente tem melhorado. Eu acho que a gente tem tentado fazer isso aí, e a tendência é melhorar mais ainda mais agora com essa questão da pandemia, essas novas habilidades necessárias, é fundamental. Sabe o que é bom? Tem um caminho aqui, gente. Posso falar um caminho para vocês seguirem ao longo da graduação aí. Escolham um profissional que vocês acham que é interessante. Uma área primeiro de interesse. Qualquer área. Alguém consegue dar um exemplo de uma área que gosta aqui? Só para eu dar um exemplo mais real. Que área da engenharia que vocês gostariam de atuar? Projetos hidráulicos, elétricos, também pensando na parte Olha da automação. aí, tem um caminho muito bom. Ó, projeto hidráulico, elétrico e automação. Então você pega no seu Instagram e vê lá quem trabalha com isso, com essas três coisas, ou separados ou junto. Se é junto, melhor ainda. Segue esse cara e fica de olho nas informações que ele vai colocar lá. O que ele fala disso? Qual que é o dia a dia dele? O que ele faz da vida? Ele vai em campo? Ele fica no escritório? O que ele produz? Como que ele se comunica? Cola nesse cara, meu. Dá like no post dele, comenta no stories dele, até se você se sentir à vontade, manda uma mensagem para ele no direct, fala, olha, eu gosto muito do seu conteúdo, eu tenho interesse nessa área, tem algum curso que você possa me indicar, algum evento que eu possa ir? Manda. Fica de olho. E outra coisa que você faz em paralelo a isso, joga no Google, evento de automação na construção civil, evento de hidráulica e automação na construção civil, vê o que tem. Às vezes tem evento online que você nem sabe. Você vai num evento desse, o palestrante que vai estar falando, o cara é perito no assunto. Se o cara é perito no assunto, entra no LinkedIn dele, conversa com ele, fala que você tem interesse também, que você é aluno, que você está em tal ano, que você gosta do trabalho dele, começa a acompanhar de perto. A hora que você se formar depois, no 5º ano, fala com ele de novo, fala, olha, já estou formado agora, né, eu tenho te acompanhado ao longo desses anos. Aí se pede o que você quiser pedir. Você quer uma vaga de emprego, você quer, sei lá, entendeu? Mais ou menos nesse sentido, assim. O link, ó, você viu 3 coisas que eu falei: Google, Instagram e LinkedIn. São 3 coisas muito boas para você fazer um caminho desse. E outra, é difícil você ter na sua cartela de eventos que você foi ao longo da sua graduação 30, 40 eventos? Não, se você for em 10 eventos por ano, em 3 anos já são 30. Aí você vai pedir sua vaga de estágio, você fala, olha, tira faz um printzinho de todos os eventos que você foi, tipo isso aqui. Peraí, tipo isso aqui. Olha, eu fui em tais, esses eventos aqui todos. Entrega pro cara que está te contratando. Ele vai falar, olha que aluno interessado, que aluno interessante, que ele tem coisa para me mostrar, né? Fez sentido o que eu falei? Acho que fez, né? Bom, vou interromper aqui meu compartilhamento, então. Vou voltar aqui com vocês.